Então, isso que eu queria entender. Como é que está a história de mineração? A gente acredita hoje que em 10 anos a gente vai ter capacidade para isso? A gente teve essa primeira onda das startups espaciais de mineração. Elas não deram certo, então foi muito early ali, adopters total da ideia. Geraram pelo menos um modelo de negócio, uma ideia do que poderia ser um modelo de negócio. Gerou já algum tipo de tecnologia, mas a gente está na expectativa agora da segunda onda, que deve ser já quem começa a chegar perto de ir lá minerar. Mas a mineração deve acontecer na terceira ou quarta onda de maturação de startups para isso. Mas se chutaria um prazo para isso ou não? Sei que é muito difícil, mas... Vamos brincar de futurologia aqui, entre 15 e 20 anos. Tá. Mas o que talvez seja um pouco diferente do que o senso comum pense, a ideia não é trazer esse asteroide para a Terra. Não teria como fazer isso, trazer um corpo gigantesco e fazer a entrada orbital. Quando a gente pensa nesse desdobramento da economia espacial, a gente pensa uma economia de um sistema solar inteiro. Então, ir até um asteroide e minerar um asteroide é pensar que a manufatura vai estar próxima desse asteroide. E o que a gente eventualmente vai trazer para a Terra, que não vai ser tudo, porque vai ter que levar para Marte, vai ter que levar para a Lua, vai ter que levar para outras luas e até para outros asteroides, é o produto acabado. Peraí, vamos lá. Existe uma diferença muito grande entre eu querer pegar ouro no asteroide, porque aí eu estou falando de trazer esse ouro para a Terra, né? E aí tem toda a discussão, porque tem asteroide aí que tem mais ouro do que tem na Terra, e aí o ouro passa a valer nada. Mas o que você está falando que talvez seja o maior mercado, seja eu pegar algum tipo de minério de ferro, por exemplo, para usar isso numa construção em alguma coisa em Marte, por exemplo. Exato. Ou seja, não é que eu estou querendo pegar algum tipo de material para trazer aqui e ficar rico. Eu estou querendo pegar um material para poder usar esse material, que vai fazer mais sentido do que levar esse material da Terra, é isso? Não, mas o ouro, ele vale mais quando ele está incorporado num circuito eletrônico, que você tem vários elementos que levam ouro. Tudo bem, mas a quantidade disso daria para você levar da Terra, né? Não seria esse o problema. Agora, se você está falando de construir coisas muito grandes lá e pegar, sei lá, minério de ferro, essas coisas aí faz muito sentido. Sim, sim. Porque você levar coisa daqui é muito complicado. Mas você pode começar a ter uma escassez de ouro ao ponto de que o eletrônico seja feito lá fora e você traga o eletrônico pronto para a Terra. Hoje, tá? A gente falando em 2022, já tem empresa querendo fazer fibra ótica no espaço, porque você tem uma fibra de melhor desempenho quando feita no espaço. Porque aí você tem no vácuo você tem uma pureza, é isso? É na microgravidade. Então, o fato de você estar na microgravidade, você consegue ter um processo fabril com menos... Porque, por exemplo, você não vai gerar bolhas e coisas assim... Tá. Então, assim, dá para imaginar hoje já alguma indústria modesta no espaço. Quando eu falei que o Starship vai ser totalmente disruptivo para o mercado, é que você vai deixar de pensar em indústrias modestas para coisas massivas no espaço. Tá, o que você está falando assim, hoje é para altíssimo valor agregado. São coisas que são realmente muito caras, que faz sentido você ter um processo fabril muito caro e custoso, que é o processo no espaço. Sim. A partir do momento que o Elon Musk tornar a ida para o espaço de material e de pessoas muito barato, você vai poder ter uma escala maior. Sim. Você vai poder coisas que você não consegue fazer no espaço hoje em dia por questões econômicas, vão se tornar rotineiras. Esse que é talvez o grande pulo. Isso que a Starship pode trazer para a humanidade. Então, hoje, quando você anda conversando com investidores americanos, todos já pensam que a Starship vai se realizar e ele já faz investimento em startups que estão se promovendo na dependência da existência da Starship. Então, você já pensa nesse novo momento da economia espacial, que é esse momento da comoditização do acesso ao espaço. As coisas vão ser baratas o suficientes para você fazer fármaco no espaço, para você fazer eletrônico no espaço, para você construir estruturas metálicas no espaço. Então, em vez de você ter que vencer a gravidade para levar um equipamento muito grande para o espaço, você constrói na Lua ou você constrói em órbita. E é isso que a gente vai ver. O que soa muito ficção científica é o que a gente está vendo acontecer na frente dos nossos olhos, nesses testes todos lá em Boca Chica. Não, a gente vive... Quantos anos você tem? 38. A gente vive um mundo de ficção científica já, né? Mas as pessoas não percebem isso, não é tão claro. Não, minha filha de 16 anos não percebe isso, porque ela já nasceu nesse mundo de ficção científica. Mas pra gente não, cara. Robô dançando, foguete dando ré. A gente já vive um mundo de ficção científica. Né? Impressão 3D de órgão humano. Tudo bem, não está funcional ainda, mas
Sim, sim. A gente está muito perto E está sendo disso. feito no espaço. É. Entre outras coisas, porque a estrutura orgânica no espaço, pelo ambiente da microgravidade, ela não colapsa. Então, neurônio, por exemplo. É muito mais fácil estudar Alzheimer no espaço, porque o neurônio não colapsa quando você tenta construir, do que na Terra, que você faz na bancada e ele colapsa. Então, a indústria farmacêutica é grande usuária da Estação Espacial Internacional. Então, você tem benchmarking de remédio de câncer, de osteoporose, tem estudos de neurociência. Tudo isso acontece já há mais de 20 anos no espaço. Empresas grandes, como a Merck, por exemplo, manda experimentos para o espaço a cada 6 meses. Mas a população como um todo, aí é até uma meia-culpa da gente que trabalha, não consegue fazer esse outreach, né? Se tocar a população ao ponto de falar, olha, o Keytruda é um dos principais remédios de câncer que tem hoje em dia. Parte dele foi desenvolvido no espaço. A gente não sabe disso. O Tamiflu, que combateu o H1N1. A proteína do Tamiflu foi feita dentro de um ônibus espacial. E as pessoas não sabem disso, porque a NASA, por mais que ela gaste aí muito dinheiro, milhões e milhões para fazer outreach dela, mesmo assim é falho e não consegue alcançar a população mostrando que esse tipo de coisa é feito no espaço hoje em dia. Nós estamos num momento delicado, né, Lucas? Que as pessoas não sabem nem que a Terra é redonda, né? Eu acho que sabe, acho que todo mundo sabe, cara. Acho que a gente tem um aumento aí de negacionismo muito brutal, ainda que seja uma minoria. A gente teve um boom muito grande aí nos últimos anos, né? Mas enfim, eu queria entender, essa bagunça toda aí é o que vocês chamam de New Space ou não? Não, o New Space, ele... Eu tenho que fazer primeiro o contraponto dele, que é o Legacy Space, né? Então, o Legacy, que é a indústria tradicional espacial, é a indústria que trabalha sobre encomendas tecnológicas. Então, o governo americano quis ir para a Lua, e aí o governo americano começou a contratar empresas para desenvolver equipamento para ir até a Lua. A empresa não perguntava, ela não decidia por ela o que ela queria fazer. Ela recebia uma encomenda governamental, e esse é o que a gente chama de Legacy. A gente chamava de Old Space, mas achou que é meio pejorativo. Falou, é o legado, foi isso que pavimentou tudo que a gente está vivendo hoje em dia. E o New Space nada mais é do que você buscar um modelo de negócio próprio no espaço. E aí isso desdobra diversas coisas, como a necessidade de um Starship, como a necessidade de pequenos satélites, como a necessidade de pequenos lançadores. Então tem gente que confunde, que acha que New Space são pequenos lançadores e pequenos satélites. Na verdade, o pequeno lançador e o pequeno satélite é consequência de você ter um modelo sustentável econômico espacial. Então, o New Space nada mais é do que empresas privadas, e aí, claro, ela tem que ter um formato de startup, tem que ter uma gestão enxuta, baseada em tecnologia, para fazer aquilo acontecer. Até pelo risco que ela está correndo nesse tipo de investimento. Exato. E aí ela busca ali hoje um modelo sustentável que não dependa necessariamente só do governo. O governo pode ser um cliente, não tem problema. A gente achou num determinado momento que existiria uma transição que a gente não teria mais importância governamental nessa história, mas percebemos há muito tempo que o governo ainda é uma entidade muito importante para fazer a economia espacial acontecer. Não, importante não, cara. É fundamental, não só nisso, mas em uma série de outras, de ciência em geral, né, cara? Ciência base, enfim. Agora, pelo que você está me falando, quando a gente fala de New Space, então, basicamente está trabalhando em cima dessa democratização do espaço que está rolando agora. Sim. Hoje em dia, qualquer país, se você não for Coreia do Norte, ou países que apresentem risco, você pode mandar algo para o espaço por valores módicos. Quando você fala de módico, você está falando de uma grande corporação consegue fazer, uma média corporação consegue fazer, uma startup consegue fazer, uma pequena empresa ainda não. Cara, eu já paguei do bolso o experimento de crianças para ir para o espaço, como eu falei aqui no começo. Paguei $25 mil. Como você paga isso? Por peso e centímetro cúbico? Como é que os caras quantificam isso? Depende. Depende de quantas horas um astronauta, por exemplo, vai trabalhar no teu experimento. Mas me dá um exemplo só para ter uma noção, vai. Esse que você mandou. É esse que eu mando. É um tubo de silicone. Que tamanho? Ele tem aí uns 8 centímetros. Tá. E ele tem um diâmetro dele deve ser em torno de 2,5. Tá bom. Tá? E peso baixíssimo, imagina. 300 gramas. Tá bom. E aí eu pago $25 mil e eu tenho 2 interações com astronautas. O que é uma interação? 5 minutos? 5 minutos. Ele vai abrir a geladeira lá, ou o recipiente que está o experimento, e aí o experimento tem umas presilhas, uns clamps, né? Ele abre o clamp, ele chacoalha ali, põe o clamp de volta, aí você escolhe o que ele vai fazer. Não, obviamente que cada experimento vai ter uma necessidade diferente. Isso. E aí o valor vai variar de 15 a 25. Então, quando eu faço via institucional, que aí tem congresso e tal, sai em torno de 25. Quando eu faço via minha empresa, 100% comercial, eu pago $15 mil por um tubo desse. Cara, então assim, não é barato, mas se a gente for pensar
nos valores que eu chutaria, é muito barato. Vamos falar de CubeSats, por exemplo, que são Vamos lá. nanosatélites. Satélites, sei lá, 10 centímetros cúbicos ou não? Isso. Mas você consegue agregar, né? 10 decímetros cúbicos. Ele Isso, tem desculpa, 10 por 10 por 10. Mas você consegue Centímetros. agregar, né? Você consegue fazer maiores. não Você consegue fazer matricial, né? Então a gente chama de unidades. Então pode ser 1U ou 6U, que vai ser, por exemplo, 3 por 2. Né? Pode ser um cubiozinho ou pode ser uma minhoca, enfim, pode ser fazer um outro jeito que você quiser. E aí hoje, por exemplo, para eu lançar um cara desse, eu faço essa venda de serviço de lançamento aqui para América Latina. Eu cobro em torno de $40 mil por unidade de CubeSat. Então, fora o custo de construir, que eu construo também, eu tenho uma parceria com uma empresa europeia, a gente constrói, eu lanço também, aí eu lanço ou via Rússia, ou via Japão, ou via Estados Unidos. E aí o preço hoje vai variar entre 35 a 40 mil dólares. Então, mas 30 a 50 mil dólares é o quê? É construção e lançamento? Não, só o lançamento. 1 quilo nesse decímetro cúbico. E aí a construção, obviamente, vai depender do que você vai colocar lá dentro. Se é uma câmera, se é um sensor, Mas pode chutar que, olha, o mesmo preço que você lançou é o preço que você usou para construir, para comprar de prateleira um CubeSat. Estou falando de 60 a 100 mil dólares, é isso? Isso. Tá, que é um valor salgado, mas, por exemplo, super acessível para uma universidade federal, por exemplo, se for fazer um investimento de... Para o Brasil é salgado, mas para os Estados Unidos, por exemplo, uma startup levanta esse dinheiro nas costas, né? Não, onde aqui o dólar custa um ano, não dá para fazer nada, mas ainda assim é um valor factível. E esse satélite lançado, ele dura um tempo suficiente para você conseguir fazer uma pesquisa ou fazer um experimento, alguma coisa assim. Sim, mas as empresas hoje buscam soluções comerciais para esse tipo de satélite. Então o cara coloca lá esse 1U para fazer conectividade para IoT, por exemplo. Então você teve a Swarm, por exemplo, que é uma empresa lá da Califórnia, que ela tinha 1/3 de U e ele conseguia conectar sensores no campo com o satélite deles. Eles lançaram sem a licença do ITU, desse órgão de telecomunicação, tomaram uma multa gigantesca porque fizeram isso. Mas na semana seguinte fizeram um round de investimento que levantou, sei lá, 10 vezes mais do que a multa. E paga a multa. Porque o que eles estavam fazendo era muito inovador. E aí a SpaceX adquiriu eles. É o esqueminha de startup, né? Cara, mas muito interessante isso. Eu não imaginava que os valores estavam tão acessíveis. Aqui no Brasil, quem está brincando com isso? Mauá está brincando com isso na academia? Na academia você tem o ITA. O ITA, Mauá. O carro-chefe no Brasil é o ITA. Tem inclusive missão lunar acontecendo, tá? Você tem a Federal de Santa Catarina, você tem a UNB, em Brasília, você tem a Mauá, você tem a USP de São Carlos, tem a Federal de Santa Maria. Onde você tem curso de engenharia aeroespacial, normalmente você tem alguém fazendo um CubeSat. E startups, você tem algumas startups tentando fazer lançadores espaciais no Brasil. Aí é outro universo, podemos falar essa parte. E tem startups tentando fazer satélites. Você tem uma chamada Pion. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Um pessoal oriundo da UFBC. Esqueci de falar deles também. Também tem curso de aeroespacial lá. E eles lançaram agora um Pocket Cube, que é tem um tamanho reduzido em relação a um CubeSat. E pagaram aí em torno de $30 mil para o lançamento também, um pouquinho menos talvez. Acho que é $30 mil para a Albspace, que é uma empresa, não sei se é da Áustria, se não me engano. Pagaram lá, uma startup, cara. Foi lá, levantou um dinheiro com o investidor, pagou e colocou um primeiro satélite privado brasileiro no espaço. Comercial. Porque você teve um radioamador brasileiro que colocou o primeiro satélite privado no mundo, foi de um brasileiro, chamado Júnior, o cara. E ele colocou isso na década de 90. Ele montou a ideia, sei lá, junto com outros radioamadores, foi visitar vários países pedindo ajuda e conseguiu mandar o Dove, era o nome do satélite dele, que mandava uma mensagem de paz aí para radioamadores em 50 idiomas, eu não lembro exatamente quanto. E foi o primeiro satélite privado que uma pessoa física colocou no espaço. Essa história é muito pouco contada, mas é uma história muito legal, cara. Legal isso, cara. Quando que foi que você falou? Década de? 90. Isso aí aconteceu. E o Júnior faleceu há uns 2, 3 anos. E foi uma pena, cara. Na época, ele tá na TV e tal, mas ninguém mais lembra que teve essa história que foi feita por um brasileiro. Muito legal.